Jesus tinha a convicção de que suas ordens dariam sentido à vida dos seus discípulos. O casamento é obra de Deus criada para retratar o relacionamento dele com o seu povo e assim manifestar sua glória em toda a terra. Portanto, nós precisamos olhar para o casamento com a seriedade que é devida. Quando nós vemos o relacionamento de Deus com o povo de Israel ao longo da história, nós podemos entender um pouco melhor aquilo que Jesus quer ensinar para os seus seguidores. O povo de Israel foi o povo escolhido e separado para ser o povo de Deus. Eles não foram escolhidos porque eram fortes, porque eram inteligentes e bons, mas foram escolhidos por causa do amor de Deus. Deus os amou e os separou para ser sua propriedade exclusiva. Essa obra foi inteiramente de Deus e não tinha absolutamente nada a ver com algum mérito que Israel tivesse. Ao escolher esse povo, Deus faz uma aliança com eles, uma aliança que trazia consigo promessas de um futuro perfeito e de bênçãos incontáveis. Uma aliança impossível de ser quebrada, porque havia sido criada e era sustentada pelo próprio Deus. Mesmo assim, o povo de Israel se esqueceu do Senhor e viveu uma vida de desobediência e de idolatria. Por consequência desse pecado, o povo foi castigado e levado para o cativeiro, sofrendo por muitos anos. Porém, o próprio Deus se lembra da aliança que fez com esse povo e os restaura, não por mérito deles, mas por amor e por misericórdia. A restauração do povo tem a ver com o mesmo motivo pelo qual Deus estabeleceu a aliança com eles: a decisão e o amor do próprio Deus. O povo de Deus poderia então novamente se relacionar com o Deus que os havia escolhido. Isso nos ensina que a aliança criada por Deus não pode ser quebrada por ações humanas. É por isso que Jesus diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Assim, com essas palavras, ele está nos lembrando que a aliança entre um homem e uma mulher deve ser um reflexo da aliança de Deus com o seu povo. Nós precisamos entender que não somos donos do casamento. Deus é o criador do casamento, portanto as coisas devem ser feitas de acordo com as ordens dele e não apenas de acordo com as nossas preferências ou opções. Deus criou o casamento para durar para sempre, assim como a aliança feita com Israel. Por isso, nós não podemos olhar para o casamento como algo que pode ser desfeito. Está cada vez mais comum olharmos para o casamento como uma coisa criada para o nosso próprio deleite e satisfação. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus criou o casamento para expressar a sua glória, o seu amor e a sua misericórdia. Portanto, nós precisamos depender dos recursos do próprio Deus para termos um casamento que o glorifique e assim atingirmos o objetivo que Ele mesmo estabeleceu. O que Deus uniu, ninguém separe. Esse é o sentido.